Casamento em Pauta está no ar para o nosso 14º episódio. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu amor. Vamos dar um beijinho? Nosso tradicional beijinho. E aí, vocês gostaram do nosso último episódio? Foi um formato diferente, onde eu recebi 3 amigos, né? Imagina, 4 homens falando sobre santidade, falando sobre como amar mais a esposa, como educar os filhos em santidade para o céu. Olha, Amor, não encontra isso em qualquer lugar, né? Eu ia falar isso agora. Aquele último episódio foi uma escola, não foi nenhuma aula, não. Foi uma faculdade completa do ser homem, da responsabilidade paterna, do esposo. Então, se você não assistiu, gente, vai lá, porque que escola, vão que ser as melhores 2 horas que você pode investir em você. Então, e aqui de graça no nosso canal, tá? E eu quero que você compartilha. E se você é novo aqui, já se inscreva no nosso canal, tá ok? E vamos pro nosso episódio de hoje, né? Hoje tá especial. Hoje nós vamos receber aqui 2 convidados, tá? Que acabaram de casar. Tá? Recém-casado. Tá? É isso. Então a gente quer saber o que mudou. Então, se você está aí namorando, se você está noivo e tem dúvida de o que muda, o que acontece. E esse episódio também vai ser pra, eu acho que, sabe, ser um divisor de águas pra você. Às vezes você vai chegar no final deste episódio e falar assim: peraí, eu preciso de mais um tempo namorando aqui, não tá na hora ainda de assumir essa responsabilidade, tá? Ou você vai falar assim: não, tá na hora sim. Ó, vamos parar de perder tempo aqui, vamos marcar essa data, vamos organizar e vamos casar. Então, o objetivo deste episódio justamente é pra isso, é pra te auxiliar. Então, já compartilha esse episódio com todos os casais de namorados, noivos e os solteiros também. Vai ajudar todo mundo. E quem é casado, tá? Porque por mais que eles são já novos, né? De casados, mas eu tenho certeza que com a experiência de vida, de busca pelo céu, eles também vão ajudar muito vocês que são casados. Isso aí, vamos lá? Vamos apresentar os nossos convidados. Nossos queridos amigos. São amigos, né? Sejam bem-vindos, Frank, Fabrícia. Bem-vindos à nossa casa. Muito obrigada. Eu falo assim que a gente acompanha vocês, né, desde o início, então é um privilégio estar aqui com vocês. A gente, assim, é muito grato mesmo. Então, esperamos que sejamos aí luz para esses casais que estão aí querendo casar, namorar, né? Não. É isso, a gente tá feliz com o convite, mas eu gostei da abertura com beijinho, eu também quero. Agora sim, agora a gente pode começar. E conta pra gente, quantos dias de casado? Sabe dizer aí? Pensa aí. Vamos pra 3 meses. Isso, dia 3 meses. 3 meses. 3 meses de casados. E fresquinho. Tá fresquinho, né? Mas vamos voltar um pouquinho, né, para o pessoal também entender a história de vocês. A gente sempre gosta de trazer um pouquinho da história, até antes de aprofundar no tema, né, porque eu acho que isso também envolve quem tá em casa. Quem tá em casa vai gostar de ouvir e vai ajudar também muito eles. Vocês namoraram durante quanto tempo? A gente fez mais ou menos uns 6 meses de caminho de namoro, né, e uns 3 anos? 2 anos. 3 anos. 3 anos. A Fabrícia sempre se perde. Sempre me perco nas datas. Mas de namoro mesmo, assim, quando a gente começou o namoro, deu 3 anos. 3 Mas anos. aí, só pra explicar, esse caminho de namoro que vocês fizeram, não tinha beijo na boca? Nada. Era pra vocês se conhecerem, Era né? uma amizade. A gente sabe o que é caminho de namoro, mas o pessoal que tá acompanhando. Muitas pessoas conhecem o caminho de namoro como período de cortejo, né? Então, é uma amizade que ela é intencional para conhecer mais a outra pessoa, né? Então, a gente foi se aproximando, né, Fábio? Começou com as mensagens de texto ali no celular. E isso vocês já são mais velhos, né? Isso. Porque às vezes você fala assim, peraí, eles já são mais velhos, fazendo caminho, perdendo tempo, né? Às vezes podem pensar assim, que careta, né? Na verdade, não é nem perder tempo. Eu falo assim, que é você ganhar tempo, né? No caminho, porque... Sim. Você já fala assim, sem emoção nenhuma, sem beijo, sem abraço, sem nada. Se aquela pessoa realmente tem os princípios básicos ali pra se envolver, né? Então é um privilégio. E evita, né, um desgaste. Porque hoje o que a gente vê nos relacionamentos, as pessoas vão, paqueram, beijam, se envolvem. Experimentam, né? E no fim das contas, isso existe uma relação de usar o outro, né? A questão ali do dominante, do dominado. Tem pessoas que sentem prazer em ser dominadas, tem pessoas que sentem prazer em dominar e você acaba usando a outra pessoa, né? E aí, quando você, tipo, passa um tempo, aí percebe...
com tudo, do 0 ao 100 rapidamente. E aí, quando percebe, tipo, não, tava desalinhado, a pessoa era diferente e tal, mas por que não conversou, então, né? Justamente. Então, queimou a largada, né? E você começa a antecipar coisas que não deveriam. E isso gera um impacto muito grande na vida de quem vive isso. Porque, às vezes, o cara não quis mais. Viu que não era e tal, etc. Mas e a moça que tá envolvida? Como que ela vai ficar? Sim. Qual o impacto que isso vai trazer na vida dessa pessoa, né? Aí vai entrar as curas, né? Muito, Exatamente. Muito. E assim, hoje vocês estão casados, super realizados, né? Mas até antes de vocês se conhecerem, né? Vocês tiveram outros relacionamentos, certo? Sim. Tá? Vocês chegaram até assim, dar um passo para um noivado ou um namoro bem sério? Vocês chegaram a ter e por que relacionamentos? Não casou com o outro, né? Por que teve que ser Frank, Fabrício, Frank? Se vocês namoraram, né? Antes. Quer começar, Fá? Eu acho legal trazer isso, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas né, eu frustrei tanto, então será que ainda tem possibilidade? Ainda tem. Isso, né? amor, isso é importante. Assim, o Frank fala que é o meu segundo namorado e foi o pra sempre, né? Eu tive um relacionamento antes dele de 8 anos. 8 anos? 8 anos. E assim, eu tava prestes a casar já, só que ele era de outra religião, ele era evangélico, né? E ali eu já tava assim, meio que um pé na igreja católica, um pé na igreja evangélica, então eu tava bem em cima do muro, só que eu sempre tive uma experiência com Nossa Senhora, com a igreja, com a Eucaristia, com a adoração, que eu não conseguia me distanciar. Sim. E ali eu vi que a gente estava prestes a noivar, ele comprou terreno, tava assim, muito já avançando pra me pedir em noivado. E eu não sentia paz, assim, porque era um relacionamento muito bom, muito saudável. Ele era um homem extremamente cavalheiro, era um homem extremamente cuidadoso, aquilo que as mulheres sempre quis. Sim. Só que às vezes não tinha o que era prioridade pra mim naquele momento, que era a religião, assim, compatível, né? E até então, quando eu fui vendo que tava ficando sério, eu pedi pra Deus, né, um sinal, pedi pra Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora, me mostra, quando tava assim no ápice, eu falei, me mostra se aqui é o meu lugar, se esse relacionamento é pra ser, porque tô prestes a noivar, né, e a gente sabe que o noivado já é preparação pro casamento. E aí eu lembro que eu tava num culto, e nesse culto, eu pedi pra Nossa Senhora um checkmate. Eu falei, Nossa Senhora, me mostra se aqui é o meu lugar. Dentro do culto? E assim... Acho que o gatilho foi que tu comentou que o pastor tava falando ele tava falando muito mal, Senhora. e eu já tava assim, praticamente quase saindo já da igreja católica, né? E ali eu falei assim, Nossa Senhora, não, se for pra mim ser evangélica, eu vou ser feliz, vou casar, não tem problema, porque eu também amo ele. Você tava perguntando pra Nossa Senhora se você podia ser evangélica. E assim, lá dentro mesmo, assim, do culto, parece que foi pra mim mesmo, assim, o culto inteiro, trouxe verdades, assim, coisas que eu não concordava, né, sobre a igreja, enfim. E ali teve um momento que eles estavam tendo a Santa Ceia, a Santa Ceia, e tava tendo o pão e o vinho, né, e aquele momento foi o ápice pra mim, porque... Quando eu olhei para toda que eles estavam preparando o pão e o vinho para a ceia, Nossa Senhora meio que falou, meio que abriu os meus olhos, né? Eu olhei para aquilo e ela falou no meu coração, ela falou assim: "Por que você tá buscando uma representação daquilo que meu filho tá na igreja com o corpo e o sangue dele vivo para você?" E ali naquilo parece que, tipo, eu falei: "Meu Deus, aqui não é o meu lugar". E ali eu não senti mais paz. Aí depois que eu saí do culto, eu falei assim, parecia que eu já sabia que dali em diante não ia dar mais certo eu estar naquele lugar. Parece que Nossa Senhora respondeu pra mim, sabe? E aí, dali em diante, meu relacionamento começou a desabar, assim, sabe? Em relação a... eu me abri mais aquilo que Deus queria pra minha vida. E aí, eu fui vendo que era a igreja católica, ele não aceitava, né? Ele queria muito que eu fosse da mesma religião, porque não daria certo. Eu já sabia que não daria certo. Então, a gente acabou terminando. E em nenhum momento ele quis conhecer a igreja católica? Não, ele não quis. Ele era bem fechado. É porque ele nasceu dentro, né, Tá. da igreja evangélica, assim, que ele frequentava. Ele nasceu ali, então era muito difícil pra ele mudar e aceitar. Então era mais fácil eu ceder, né? E praticamente já tava tudo certo que eu cederia. E o namoro de vocês era um namoro na virtude da castidade? Era, a gente namorou. Então, durante os 8 anos, vocês não tiveram relação sexual? Não tivemos relação. E tudo assim, pela graça dele, porque eu não tinha essa maturidade, então ele me mostrando, assim, eu falo que ele teve toda a certeza que a gente casaria, né? Porque ele me guardou ali, me mostrou a castidade. Era um cara bom. Era um homem muito bom. Só que, assim, às vezes precisa ser mais que bom, né? A gente precisa ter o mesmo propósito. Bom. Mas bom isso é importante. Não é que ele está errado, não. São os propósitos ali, né? Sim. Então, você se viu numa situação onde... Peraí, eu vou me casar, mas
qual igreja meus filhos vão frequentar? Sim. Né? Onde que eu vou educá-los? Eu falo que a gente você olha o além, não é o agora, né? Então você começa a ter uma percepção diferente. Então ali eu fui vendo, nossa, ele não me aceita agora namorando, imagina casado, imagina na educação dos filhos. E que Deus abençoe que ele encontre, não sei se já encontrou. Encontrou. Eu falo Mas alguém da igreja dele? Da igreja dele. Bom. E assim, eu falo que a gente estava impedindo a ação de Deus em nossas vidas, né? Porque... Mas, Fabrícia, mas 8 anos tiveram um vínculo grande, né? De família também. Sim. E foi fácil esse término, essa ruptura, assim? Não, porque eu acredito difícil. Que não, né? Assim, porque às vezes você pode ajudar até mulheres também. Porque às vezes elas acham que que é fácil. Sim. Eu falo assim que eu tive um relacionamento muito bom, né? E eu consegui sair por uma decisão em Deus. Eu falo que Deus é o único que dá o sustento pra você. E as amizades, né? A Érica também é um pivô aí que me ajudou muito nessa fase. Mas eu falo que você saber o que Deus quer pra sua vida é o principal, né? Porque eu escutei da voz de Deus que Ele queria pra mim. Então, quando você tem isso, você tem a certeza que tá fazendo certo. E ali com oração e você com decisão, né? Porque eu falo que é mais do que sentir. Porque eu sentia vontade de voltar, eu sentia vontade de... Não queria ficar sozinha, eu sentia carência. Claro, gerou um afeto, né? Assim, por mais que não tinha dependência sexual, eu falo que tinha dependência emocional, né? Claro. Relacionamento ali, todo dia. Que é normal. 8 anos, ele foi, tipo assim, amizade de infância, de, tipo, 10, 12 anos. Então, assim, era muito tempo que conhecia. E, assim, o que eu falo para as mulheres é, tipo, não se apegue emocionalmente a um homem ao invés de Deus, sabe? Sim, então, assim, não coloque o lugar de um relacionamento no lugar que é de Deus. Então, se você troca essa posição, né? Que nem no meu caso, Deus falou assim, não, eu sou o corpo e o sangue real, então vem me buscar. E depois daquilo, eu consegui tomar a decisão, né? Que eu falo que é uma decisão, não é... Tipo, eu sinto vontade? Não sentia. Eu queria largar? Não queria, mas eu sabia que precisava naquele momento. E uma coisa é comum, né? Tipo assim, os dois... No momento que chegou tomar essa decisão término, foi um término, assim, por Deus. Tipo assim, fase que a gente estava vivendo, o que a gente estava passando. Quando vocês conheceram... Não, eu digo nos términos dos relacionamentos anteriores. Tanto a Fabrícia, ela chegou um momento, tipo, não, eu vou preferir Deus do que a tua religião. Seu caso também foi... Religião. E meu caso também foi isso. Foi um desalinhamento dos propósitos ali. Eu queria viver uma coisa... A minha ex-namorada não queria viver o que eu estava propondo. Aí teve a questão da distância, que eu já morava aqui na região de Ribeirão Preto, ela ficou lá em João Pessoa. E tudo isso foi combinando para esse distanciamento. Então, um caminhando para um lado, um caminhando para o outro. E aí eu fui ficando convicto na minha experiência. O que era isso que você queria viver e que ela não queria? Eu tive uma experiência, né? Tipo, eu nasci na igreja católica, minha avó sempre me levou, mas eu tive outras experiências, assim, viajar. E eu sempre estudei muito e tal, fiz faculdade na universidade pública lá em João Pessoa, morei fora, estudei no Canadá, morei nos Estados Unidos, então sempre fui... Desapegado. Eu saí de casa com 16 anos, então, tipo, era sempre nessa... Eu não criava vínculo, não criava raízes nos lugares, né? Quando tava muito cômodo, parece que acontecia alguma coisa, dava uma reviravolta e tudo mudava na minha vida, né? E aí você vai tendo outras experiências e eu fui tendo um distanciamento ali de Deus, da igreja católica, ia na missa só quando queria, achava que tinha que ir, eu estava precisando de alguma coisa. E aí quando eu vim morar na região de Ribeirão Preto, eu vi mais uma das mudanças e aí eu fui sentindo um vazio, que o meu processo de conversão, ele não se veio tipo de uma realidade muito doida, de uma doença, de uma coisa assim, mas veio de um vazio que eu não entendi o porquê. E aí eu tinha faculdade, eu tinha estudo, eu estava construindo minha carreira profissional. Então você fala, tipo assim, atingi isso, e aí, o que é que vem próximo? E sempre um vazio que me preenchia. E faltava algo, faltava Deus. E aí foi quando eu cheguei em Ribeirão, fiz uma experiência por meio da obra Jovem Saraz, né? Tive o meu processo de conversão e aí fui chamado a entender de fato o que era a castidade. Eu não vivia a castidade no meu relacionamento anterior, que também foi de 7 anos. Cheguei a noivar. Chegou a noivar. Cheguei a noivar. Pedi em casamento, durou uns 2 meses Só que foi tão sério e eu tava tão convicto disso que
a gente conversou, tipo, mesmo tendo feito o pedido de casamento, aceitado, mas a gente começou a estranhar de novo e eu trazia os pontos ali, tipo assim, não, eu quero ver assim, eu me vejo dentro da igreja, servindo na igreja e tal. Você disse isso pra ela. E eu comentava, eu disse, como você se enxerga? Como que você vê? Porque são perguntas, né? Sim. Aí eu fazendo essas perguntas, não, mas eu não me vejo assim. Aí foi indo, aí incomodava com as minhas saídas pra igreja, entendeu? E aí foi um alinhamento mesmo. Um alinhamento mesmo. Aí eu comecei a falar, tipo, aí eu descobri que aí em João Pessoa tem um movimento da Igreja Católica, etc. Vai ter um show. Comprei o ingresso de uma conferência pra você. Você tentou trazer ela ainda? Tentei. Você não foi aquele cara também só, agora eu fiz experiência com Jesus, não, tchau. Não. Você ainda deu oportunidades. Entendeu? Foi coisa que eu percebi. Até, tipo, a gente falava todo dia, todas as noites, né? Como eu morava pra cá, ficou um relacionamento aí de 1 ano mais ou menos à distância. Então, todo dia ligação e tal. E eu lembro que quando eu comecei a ver esse processo, comecei a fazer o estudo da palavra, ler a Bíblia, fazer minhas anotações. E aí, quando eu ia dormir, eu falava, vamos orar, vamos rezar? Aí, vamos. Aí, tipo assim, sempre eu tava fazendo oração pela gente. Aí eu falava, ora por nós. E não conseguia. E aí você foi entendendo eu fui entendendo, aí fui perguntando, como você se enxerga? Não me enxerga assim. Aí eu fui vendo, os propósitos estão desalinhados, então o que precisa? Ela precisa ver uma experiência assim como eu vivi. Só que eu tentei dar as condições, tentei simular, tipo assim, o que aconteceu comigo. É importante dar um limite também, né? E você aí também deu um limite. Entendemos. Aí... isso a gente já tava noivo, nesse finalzinho e tal, e um dia eu senti muito forte no meu coração, Deus falou pra mim, tipo, acabou. E aí eu lembro que eu saí pra almoçar com meus amigos que moravam comigo lá em Cravinhos, e aí eu falei, meu relacionamento acabou. Eles, que conversa e tal, que a gente falou, vocês conversaram Deus, e tal. Aí eu disse, imagina, os caras... eu tô sentindo dentro do meu coração, acabou. E foi isso mesmo, no outro dia, eu saí do trabalho, ela falou assim, a gente precisa conversar. E aí ela foi e externou também. Porque 15 dias antes a gente tinha conversado. E eu falei, tipo assim, não é porque está noivo que a gente tem que levar adiante uma coisa que a gente não está 100% feliz. Isso é porque teve um envolvimento de família, a gente namorava há muito tempo. Foi algo muito intenso mesmo, de muita conexão. Exatamente. Então, eu acho que tem uma pressão social por trás, né? A família quer, a família gosta, todo mundo e tal. Eu ia falar isso agora, Frank. Essa pressão social e o fato de você já estar noivo, muita gente, no momento que está noivo ali, sabe que não vai dar bom, sabe que não vai... E mesmo assim casa. E perde, né? Exato. A oportunidade de fazer igual vocês dois. Olha pra você ver, os dois estavam noivos. Tava praticamente, né? E eu sempre fui bom em arrancar algumas coisas. Tipo assim, eu falo, né, Fá? A gente conversava. As pessoas sempre têm, às vezes, dificuldade de conversar comigo. Ou, por exemplo, a Fabrícia, ela tem um pouco de dificuldade de externar, às vezes, o sentimento dela. Eu sou aquele que vai costurando ali, perguntando, até chegar e consiga arrancar. E, tipo, de fato, a razão por trás, o sentimento por trás. E aí, nessa conversa de 15 dias antes do término, eu comecei, eu te falei, não é porque... Aí eu fui motivando, né? Tipo assim, não é porque a gente tá noivo que tem que levar adiante uma coisa que você não tá 100% feliz. É melhor agora do que depois a gente se arrepender. Precisa ser tudo bem construído, você tem que estar 100% feliz, eu também. Eu já te falei que a minha escolha é um relacionamento que Deus seja o centro. E a gente foi falando isso, e quando foi no domingo que eu senti que tinha acabado, na segunda ela mandou mensagem, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar, ela falou, tipo assim, que não tava mais da mesma forma ali, o amor, a paixão, etc. E tudo isso foi fruto desse questionamento. E é bom que isso também te deu até uma tranquilidade, né? Porque às vezes se você também tivesse, acabou, às vezes, né, fica com essa, né? Nossa, mas vai sofrer muito, né? Mas é bom que também Deus também foi bondoso, né? Esse processo com Deus é diferente porque ele vai cuidando de tudo. Tipo, não é de uma vez, né? Vou ir preparando. Da Fá também foi assim. Ela vinha já, tipo assim, o último ano, ela falou que... Foi quase 1 ano de término, assim, não foi tipo da noite pro dia, né? Foi um processo, até você ir. E assim, e o bom é que isso não frustrou vocês no sentido de acreditar no amor, né? De acreditar em encontrar alguém, né? Isso também é legal vocês partilhar, porque vocês não tiveram esse sentimento. Não, no meu caso, pelo fato de ter saído de casa,
muito novo, 16 anos, então eu desenvolvi um sentimento, assim, de autossuficiência, sabe? Então, tipo assim, eu resolvo minhas coisas, eu decido o que eu vou fazer, eu tomo as viagens, tudo, tipo, tava na minha mão, então você tem muito controle. Aquele sentido assim, eu não preciso de ninguém do meu lado. De ninguém, autossuficiência. E aí, na minha experiência com Deus, eu fui vivendo esse processo também. E aí eu tive um pouco esse receio de me entregar, porque meu relacionamento anterior foi longo, eu não me entreguei de fato no início, mas da metade pro fim eu me entreguei, tipo, de fato amei a pessoa. E aí, quando há esse término, isso machuca. Sim. E aí eu fiquei um pouco assim, mais para trás, desconfiado. E isso prejudicou na minha abertura para os próximos relacionamentos, assim, de não externar. Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso sentir que o terreno está seguro para começar, de fato, a transparecer. Então, tal que durante aquele período que eu comentei que a gente fez o caminho de namoro, o cortejo, a Fabrícia, tipo, acho que ficou muito na dúvida, assim, não sei se eu vou, se eu não vou, porque ele tipo, externa, mas não externa, não se expressa bem, assim, se não é, mas tudo isso foi fruto dessa insegurança, né? Mas à medida que você ganha essa confiança, as coisas vão acontecendo, né? A gente foi se entregando de fato, né? O tempo foi passando. Sim. E aí vocês começaram a namorar, né? Fizeram um caminho, entenderam, começaram a namorar. O que Na verdade, assim... ela capotou um carro. É verdade. Na verdade, quase me morro Foi ali no no meio do processo processo. Foi no processo de caminho? Foi no caminho. Foi? Foi no caminho. Ainda acho, não sei se você lembra, Paulinho, mas você ainda ficava assim pro Frank. Eu não acredito que você não deu nem um beijinho. Ela ia quase morrer. Eu lembro disso. É verdade. Tava tudo combinado. Tipo, minha mãe tinha vindo pra cá visitar. E aí a gente falou, tipo, não, vamos fazer uma viagem, levar as mães da gente em Capitólio ali pra conhecer aquela região e tal. E aí eu tava arquitetando com a mãe dela. Eu já tinha pedido a mão pro pai, pra mãe, tido uma conversa com o pai e pra mãe no particular. A Fabrícia não sabia. Não sabia. E tava arquitetando a viagem. Então ia ser um pedido, tava planejando uma coisa, tipo, top nessa viagem. Aí, E bem tradicional, né? Bem De conversar com os pais. Isso, conversei com os Tanto pais. que, assim, foi engraçado, porque quando eu tava acamada lá no hospital, né, e eu não sabia que eu tinha pedido pros meus pais nada, e meus pais sabiam que eu tava, assim, né, meio que conversando com ele, mas nada assim. Na minha cabeça não tinha nada oficial. E aí eu lembro que eu tava lá acamada, e de repente o Frank... Sai todo mundo da sala pro Frank entrar. Eu falei assim, mas como assim? O que tá acontecendo, assim? Tipo assim, não, deixa o namorado dela, sabe? Eu falei, gente, mas eu tô namorando e não tô sabendo. O que tá acontecendo, né? Então, assim, foi... Muito, né, amor? Muito fora do que a gente planejou. Foi muito doido. Aí eu ia fazer esse pedido nessa viagem, mas, tipo assim, poucos dias antes da viagem, ela capotou o carro, voltando do serviço, né? Dizendo ela que foi uma capivara. E aí, mas o carro deu PT, né? Deu. Né, Fá? Deu PT, o carro ficou de cabeça para baixo na rodovia. Ela ficou 40 minutos sozinha, porque é uma rodovia muito escura, entre Cravinhos e Serrana. Quase não passa carro, e às vezes passavam um carro e não paravam. E aí o que passou foi um carro da CPFL, que teve que, tipo, eles não podem prestar o socorro, então eles foram comunicar o SAMU, porque a área também não pega rede de celular, até voltar, então isso ela ficou mais de 1 hora lá. E eu não sei como ela conseguiu sair E você carro, nesse né? tempo do caminho. Lembro Não tinha dado nenhum beijo, né? 6 né? meses. Nada. Então quase que você ficou viúvo sem beijar a esposa. Não, o engraçado... Viúvo de caminho. O engraçado é que assim que a gente, né, eu sofri um acidente, tipo, num dia, no outro a gente tava namorando, né? Oficializou nas redes Não, sociais. agora tem que pra pedir, perder né? tempo. Aí, Não. assim, eu lembro que no outro dia que eu cheguei no serviço, aí o pessoal, todo mundo, assim, me zoando, né? Eles falavam assim, nossa, Fabrícia, mas precisava capotar um carro pra achar um namorado? Precisava, assim, do nada, né? Capotar um carro e do nada tá Tipo, ele namorando, tá demorando né? demais, deixa eu fazer alguma que coisa. a gente preservava, né? Essa parte do caminho, você não conta pra todo mundo. Então, você vive essa experiência ali. Então as pessoas não sabiam, né? Não sabiam que a gente já vinha 6 meses conversando, né, Fá? Sim. E aí, o que quando vocês começaram a namorar, o que chamou a atenção realmente um do outro pra falar assim, tá diferente desses outros, né? Por mais que eram pessoas boas, mas agora tem um tempero, sabe? Tem um tempero diferente. O que é esse tempero que vocês conseguem materializar eles pra gente? Eu acho assim, as coisas elas são construídas, então eu tinha aprendizado do outro meu relacionamento longo, que tipo, você não precisa olhar para amor à primeira vista.
pode acontecer com alguém, a pessoa bateu o olho e falou, vou casar com essa pessoa. Tem gente que é assim. Eu já sou bem mais sistemático com essas coisas. Então, eu sabia que, tipo assim, beleza, a gente começou a conversar, criou um vínculo, virou uma amizade. Essa amizade você começa a partilhar com a pessoa todo dia. Então, é uma amizade que vai ficando mais gostosa. E você quer muito a presença dessa pessoa. Então, ao meu ver, isso é um primeiro sinal. Você quer muito conversar, você quer muito sair com essa pessoa. Então, a gente começou a sair para tomar sorvete lá em Cravinhos, caminhar no parque, né, Fá? A gente fingia que ia correr, mas eu não queria correr, eu queria só conversar. Aí ela ia preparada para correr, começava a correr. Eu disse, não vamos correr não, que eu tô ofegante. Mas é péssimo conversar correndo, você começa a ficar ofegante. Não é? Eu lá toda preparada, super. E ela dizia, você é um fraco. Eu disse assim, a minha intenção não era correr. Mas não é isso. Eu queria te conhecer, eu queria conversar. Queria correr. Uma vez a gente Caçoado, a gente ri muito disso, que uma vez a gente falou, tipo assim, você quer suar de verdade? Então vamos botar uma videoaula aqui de aeróbico, aí a gente botou no YouTube, tipo um treino do CrossFit, e a gente botou o celular no parque e ficou fazendo os dois, rolando no chão. Ah, não acredito. Pulando. Ela falou, tipo, isso só podia estar muito apaixonada. Ela falou que, tipo assim, muito sem noção. A gente rolava no chão, sabe? Fazendo burp, fazendo essas coisas, tipo assim, no gramado, num parque, assim, dois doidos olhando pro celular. Mas assim, eu falo que pra mim, o principal foi propósito, né? Porque eu já tinha passado por um relacionamento que os propósitos não batiam, então... Eu conheci o Frank, assim, eu acho que o que mais me encantou primeiro foi a alegria dele, né? Que ele era muito alegre, muito expansivo. O forró que a gente dançou também. E assim, os propósitos, eu via nele as maiores qualidades que eu buscava no homem, né? Que era ser um homem trabalhador, então eu via assim, nossa, ele trabalha, ele é tipo pra frente, ele é esforçado, muito religioso, assim, ama Nossa Senhora, ama a Igreja Católica. Então, assim, foram princípios que eu falei, não, vai batendo, né? Tem o mesmo, tipo, a gente tava muito numa fase de evangelizar os jovens, então ele também tinha a mesma sede do que eu. Então, eu falava assim, que é isso que Deus quer. Então, tudo eu sentia paz, né? Porque da mesma forma do relacionamento anterior, que eu não sentia paz de conseguir tomar decisões, tudo que eu rezava, Deus falava assim, não, tá certo, vai indo. E uma pergunta importante, que eu acho que o pessoal passou pelo que vocês passaram de término, conhecendo outra pessoa, às vezes passa. A família de vocês foram contra de início? Apoiou? Foi a favor? Fala assim, Fabrícia, não entra igual você entrou, calma. Já ficou 8 anos com calma, não é assim não. Como que foi? Então, eu falo assim que o meu maior medo, né, quando eu terminei com meus pais falavam assim, como que você vai terminar? Não tem nada a ver, o menino é tão bom, tão bonzinho, né? Eles não entendiam que era por causa da religião. E assim, o meu medo também era não encontrar uma pessoa boa, tão boa quanto, ou tipo assim, né? Ou não encontrar ninguém, porque a gente corre esse risco. Mas assim, minha mãe, a primeira vez que ela viu o Frank, ela já se apaixonou por ele. Ela profetizou. É. Foi profetizada. A mãe dela falou. A primeira vez que ela viu ele, ela falou assim, nossa, é um homem assim que você Ela ainda tava naquele processo de término ainda. Eu até fiquei brava com ela. Então assim, a minha mãe, ela sempre foi assim... a favoríssima desde... Mas também, você deve ter sido inteligente, ele estratégico, foi inteligente. Né? Não, assim, ele é nordestino e minha mãe é nordestina. Então, assim, encontrou ele grudou na mãe assim. Eu dançou um forró com ela primeiro. Eu tenho a capacidade de fazer amizade com os pais dos meus amigos. Sempre foi assim. Então, tipo, eu crio um vínculo muito forte com os pais dos meus amigos. E aí, com a mãe dela também foi a mesma coisa. Ela já colocou o apelido em mim e me chamava de bonitão. Ela chegava à tarde, eu estava passeando com o bonitão. E assim, o engraçado é que meu pai, ele é muito devagar pra assimilar as coisas, né? Então, assim, ele não percebeu. Ele falou, pensei que ela ia ser freira. Ele achou que pareceu com outro aí. Então, quando eu fui namorar, meu pai foi o único que ficou surpreso, assim. No começo, ele foi mais difícil de acostumar com o Frank, assim, sabe? Ele era meio, tipo... E o jeitão do Frank, né? Seu pai mais muito expansivo, meu pai meio mais assim. Mas, assim, hoje, nossa, hoje é... amor, assim. Então, o Frank, ele é uma pessoa muito dada, assim, muito conversa com todo mundo. Então, meus pais ficaram... No começo, assim, foi um pouquinho difícil se adaptar, mas depois, logo de início... Assim, pelo fato dele não ter família aqui, ele ficava muito na minha família. Então, isso ajudou bastante, porque o meu ex não era tão presente, assim, dentro da minha casa. Entendi. Então, a presença dele, assim, estando ali, almoçando, as pessoas conhecendo a realidade, convivendo. Ele ali, sentava com meu pai. Vai dando segurança pra todo mundo. Sim. Imagine um pai que isso tem uma filha. Isso é importantíssimo. Sim. Mas o seu antigo namorado, ele não ia na sua casa? Não ia muito. Porque, assim, como, tipo...
ele era mais sistemático, era mais reservado, e todo mundo na minha casa professava outra religião, às vezes ele não se sentia muito confortável. Então era mais aquele negócio de entrar, sair de final de semana. Então o Frank não, o Frank já era mais de vínculo. Muito isso, claro. Criava vínculo com meu Isso pai. É muito importante dentro do namoro. O Frank, na verdade, pra quem não sabe, é um folgado. É folgado, isso mesmo. O Frank. Eu aposto que ele, no primeiro dia de namoro. Já tava deitada no sofá. Já tava fechando a geladeira com o pé. Exatamente. Assim. Então, assim, ou você ama ou você odeia. Não tem meio Não dá pra tirar ele como exemplo não também dá. dessa parte. E fica a dica pros caras, pros homens que estão assistindo esse podcast, fica a dica pra vocês aí. Pra ser um folgado? Vocês querem conquistar a menina, conquista a família primeiro, que tudo vai dar certo. Importantíssimo. Anota essa dica. Importantíssimo. Até porque eu falo assim, ó, pra você saber também qual que é o padrão de mentalidade daquela família, Sim. né? Porque até para isso entrar como alinhamento, porque às vezes, por exemplo, se os pais da sua namorada, eles são acostumados a xingar um ao outro, a ter muita briga, e isso lá é normal, você também vai achar que isso é normal. Sim. Ou o pai fala assim, peraí, você tá vendo como seu pai trata sua mãe? É assim? Porque assim não. Verdade. Então, até é bom pra ter esse alinhamento. Sim. E assim, é o que eu mais fazia eu me apaixonar por ele, às vezes era da forma que ele tratava minha avózinha, aí da forma que ele tratava minha mãe. Porque assim, ele tinha muito Seu cachorro feio, ele também tratava bem. não gostava, porque ele Agora ele gosta de mim. Agora ele Todos os cachorros gostam de mim. A avó diz que eu sou o segundo neto que ela mais gosta. Só gosta. perde pro irmão da Fabrícia, que é o caçula. Então ela falou, vó, senhora, eu sou o neto que a senhora mais ama, né? Não, ela disse, não, depois do Otávio. Eu disse, então tá bom, eu aceito, porque eu não sou filho de sangue, é só do coração, e já sou o segundo mais amado. E assim, então... eu sentia muita falta disso, porque no meu antigo relacionamento não tinha essa presença dentro da minha família, né? Então, às vezes, a maioria do aniversário de família eu ia sozinha, porque ele não gostava muito. Dentro da minha casa não tinha muito aquele vínculo, era mais eu que estava dentro da família dele. Então, tipo assim, o Frank veio preenchendo lacunas que eu pedia pra Deus, que Deus sabia da minha necessidade, né? Bacana. Então foi muito bonito. Vamos fazer um merchan aqui e eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, chegou a melhor hora desse podcast. Todos os nossos convidados, eu acho que ele já vem falando assim. Ai, já vim esperando. Vai ter açaí, vai ter açaí. Olha, como eu sei que vocês, né, vida de casado, tem que tomar cuidado com os alimentos para não engordar. Eu peguei um açaí aqui bem magrinho. Bem magrinho. Eu briguei, porque eu gosto de açaí gordo. Ele pegou um magro. Então, ó, granola, não é, leitinho, mel, não sei se vocês gostam, e paçoca. Tá ótimo. É uma mistura maravilhosa. Bem na nossa dieta. O açaí do chefe tem um creme de ninho maravilhoso. Eu sou apaixonada. O creme de ninho deles é diferente mesmo. É maravilhoso. Aí o Paulo Henrique falou, amor, hoje você vai comer um fitness. Não brinca. Mas, então é isso aí. Bom. Se você quer também aí fazer a experiência com a açaí do chefe, aqui na legenda tá o cardápio digital para você fazer o seu pedido. Fazendo o pedido por aqui, a entrega é grátis. Independente do bairro que você mora aqui em Ribeirão Preto, tá bom? E se você é de Franca, também tem 2 lojas aí em Franca, tá ok? E se você às vezes mora longe, nossa, não tem açaí do chefe aqui, né? Entre em contato, quem sabe você também não abre se torna uma franquia. Uma unidade aí. Então é isso aí. E eu também quero falar aqui, né? Vocês casaram agora, eu tenho certeza que uma das coisas lá da casa foi móveis planejados. Não é verdade? Sim. Então é o seguinte, se você... eu sei que você... todos que casam têm um sonho dos móveis planejados. Todos. Né? E para isso nós temos um grande parceiro que é o Andreuce. Que é o Andreuce Móveis Planejados. Eu vou deixar aqui também na legenda o telefone deles para você entrar em contato, fazer o orçamento. Fala assim, olha, chama Pedro, tá? Fala, Pedro, eu vi lá do Casamento em Pauta, né? E eu tenho um sonho dos móveis planejados. A minha noiva, ela quer desse jeitinho e eu quero atender, eu quero agradar ela. E fala isso porque, ó, ele vai te dar um desconto, uma condição especial de pagamento. Especial, tenho certeza. Tá bom? Vamos lá? Amor, móveis Andreuce Móveis Planejados. Amor, qual que é a pergunta? Vamos lá. Eu tô aqui comendo. Vocês estão falando então, né, que dá tão bem em casa, né, que lá na sua família, que ele é o neto da avó preferida, enfim. Mas casou. E aí? E esse frequentar a casa dos pais? Porque a gente sabe também que é necessário, né,
esse desvincular, né? Totalmente aí da casa dos pais. E aí, para vocês, já aconteceu esse processo? Está acontecendo? Como que tá sendo? Foi natural, né, amor? Eu acho que ele foi acontecendo. Eu falo que a gente namorou 2 anos, noivou e ficou um ano preparando para o casamento. Então, nesse período, a gente construiu a casa, organizou a festa de casamento e casou. E aí, nesse tempo também, a gente foi buscando muito, assim, se formar, saber mais, ser melhor. Então, eu já faço terapia há mais de 1 ano, porque eu sou uma pessoa super impulsiva, então, ali respondo na lata, então sou mais grosso. E foi coisas que veio do meu mau caráter, né? Que foi formado desde... E você buscou a terapia justamente pensando nesse relacionamento com a Fabrícia? Pensando no relacionamento com a muito Fabrícia, bom você trazer do isso. trabalho. Sim. Mas pensando lá dentro de casa. Do noivado, porque no noivado a gente se preparou mais pro casamento de uma forma, assim, espiritual, né? E racional também. Tipo, o que a gente precisa melhorar pra não entrar no casamento Legal. dando aquele conflito. Olha, gente, que alinhamento lindo. Não, e a Érica comentou, e aí, como foi essa questão de desvincular com a família, né? Que é necessário, Que é né? necessário. E foi nesse período também que a gente começou a falar, tipo, ó, a Fabrícia chegou a viajar comigo pro Maranhão, a gente fez um passeio maravilhoso lá pros Lençóis Maranhenses e tal. E a gente começou a analisar a família um do outro. E a gente começou a pontuar, tipo, esse tipo de característica aqui, a gente não quer na nossa casa. Isso. A gente sentou, a gente começou a falar. Um dia eu falei, tipo, Fá, senta aqui. O que você acha disso que a gente presenciou aqui? Não, então é isso que a gente não quer, a gente vai lutar. E aí Eu entra não o quero como, casar pra né? viver isso. E aí entra o como. E assim, eu falo que a gente só consegue com oração diária. Sim. E assim, buscando um repertório, né, amor? Às vezes o nosso repertório, as nossas referências não são as melhores. Então a gente precisa começar a estudar, alimentar esse lado que a gente Isso é muito tá importante. com falta. Então eu falo que o nosso noivado não foi algo assim, né, amor? Que a gente ficou pensando, quanto a gente vai gastar com festa? Quanto a gente vai gastar com roupa? Não, a gente falou assim, quanto a gente vai alimentar o nosso De fato, a repertório. gente Estão ouvindo, doa gente? mais. Estão ouvindo? Vai, né? Não, hoje eu me arrependo. E é um Paulo. pré-casamento, né? O noivado Pré-casamento. o noivado, entendam, é um pré-casamento. O noivado não é tempo de você querer glamour, Não. querer aparecer pros outros, não. É um pré-casamento. Não, eu me arrependo de não ter buscado me informar antes. Tipo assim, não sei, eu acho que talvez a realidade que eu vim, as referências da família, etc., você não tem, acaba que você não busca. E aí, tipo assim, se você não busca conhecimento, você nem sabe que aquilo existe. Agora, a partir do momento que você começa... E é importante as referências que você busca e as pessoas que você se relacionam. Que você começa a sair com um casal que é uma referência boa, um casal que tem uma relação harmoniosa, de pessoas que te influenciam positivamente. Você olha e fala assim, meu Deus, eu tô muito discrepante. Eu preciso correr atrás, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me formar. Então, você fala, não, eu tô muito atrasado. Tenho que ligar o turbo aqui e correr atrás. E foi exatamente... Hoje eu olho para trás e falo, nossa, se eu tivesse a oportunidade de ter começado a estudar antes... É que vocês entenderam a profundidade do sacramento do matrimônio. Ontem eu atendi uma noiva de Campinas, né? Ela fez a experiência realmente genuína há pouco tempo, né? E aí ela entendeu essa profundidade e ela veio atrás, né? Justamente, agora eu vou começar uma mentoria com ela e com o noivo dela. Mas justamente por isso, vocês entenderam a profundidade do sacramento. Agora, quando você vai ver a realidade, as pessoas não entendem. Eles casam sem saber de fato o que é um casamento. É que vocês não. Eu vejo que a castidade também foi, eu acho que uma ferramenta que eu acho que trouxe essa profundidade para vocês, né? Porque vocês vivenciaram a castidade durante todo o processo, né? Sim. Eu falo que a castidade, ela é um presente de Deus, né? Eu falo que se a gente parar de enxergar ela como um castigo, como muitos enxergam, como um peso, a gente vê a beleza por trás da castidade, né? E assim, eu tenho... E você era virgem, né? Eu era virgem. E assim, a beleza até por trás, assim, da nossa noite de núpcias, né, amor? Como foi importante, assim, a gente ter vivido esse processo de castidade, porque foi
é único, é um presente de Deus realmente, né? Então, no nosso namoro, serviu pra gente se alinhar com coisas pesadas, porque em vez de a gente ficar matando a carne, a gente ficava discutindo por que a gente é assim, o que a gente vai fazer pra mudar, por que a gente vai fazer o nosso temperamento, o que a gente vai, tipo assim, o que um não concorda com um outro. Então, o namoro é Perfeito. O namoro é pra Que isso, bom. sim. né? Tipo assim, o que Nossa. você, se eu mudar de cidade, você vai junto? Então, assim, a gente teve um namoro, assim, realmente sem aquele sentimentalismo, sem aquele, né, razão. Eu falo que é você colocar os pingos nos is. Esse ponto que a Fá falou, ele é super importante, assim, de você não antecipar as etapas, né? Então, você pega um casal que namora, que não vive a castidade, que às vezes já mora junto, ele começa a antecipar fase, coisas que ela precisa ser vivenciada dentro do casamento. Isso, lá na Que é onde frente. você já se preparou e já construiu a maturidade para lidar com aquilo. É. Então, você gera esse envolvimento, Aí vem a as sexualidade, vem as frustrações, frustrações, acontece tudo isso. Sim. Aí entra os famosos, né, lá depois de Sim. casado. Ai, tô cansada. Ai, não tá dando certo. Nossa, já enjoei, né? Hoje tem E, muito assim, do já enjoei. e é até um recado pra aqueles que estão namorando e vivendo na castidade, que tá difícil, né? Que às vezes sobe o fogo, você fala, meu Deus, preciso casar logo. O conselho que a gente dá, né, amor, é não oficializem o pecado. Não casem porque não conseguem viver na castidade, né? Sim, Fala que a gente precisa viver a castidade, a gente precisa controlar os nossos instintos. E o namoro é, assim, o melhor momento pra isso. pra Porque isso. é ali, né, que futuramente a gente vai aprender a controlar no casamento, a controlar no noivado, É onde a vê a controlar... verdade, É onde né, vê a Fá? verdade. Porque, imagina, um relacionamento de 3 anos que a gente não tinha relação e a gente tinha que mortificar. Mortificar é um sacrifício, né? Então, você começa a exercitar um autocontrole. Então, você fala, mas que chato, você não tem relação e tal, etc. Mas você começa a entender os benefícios daquilo e vai te preparando. Por exemplo, vai me preparando o meu autocontrole. Será que quando eu casar eu vou ter paciência de não gritar, de não levantar a mão, de querer bater? Porque eu não tenho o domínio da minha carne, é a mesma coisa. Eu quero muito ter relação sexual, então eu não consigo dominar a minha carne. Será que eu vou dominar os meus impulsos lá quando a gente estiver casado a ponto de chegar numa agressão? Então não é só sobre, tipo, ter a relação em si, mas é sobre o autocontrole, sobre o domínio, aliado à oração, ao jejum, às mortificações. Isso faz parte da vida, né? Sim. Eu tenho um lema que eu falo assim, namoro é tempo de guerra, casamento é tempo de paz. Exato. Eu tenho certeza que vocês estão vivenciando isso. Porque vocês devem estar vivendo esse tempo de paz, né? Mas para viver o tempo de paz hoje, vocês tiveram que fazer guerra, Sim. né, durante o namoro. Eu queria perguntar uma pergunta um pouquinho mais picante aqui. Né, vocês falaram sobre a noite de núpcias, né? Como que foi, assim? Né, claro, com muita pureza, né? Nas palavras, eu sei que vocês já são assim, mas se vocês puderem trazer pra gente, né? Porque tem muitas noivas e noivos, né? Que também, às vezes, vivem a castidade, fica com esse medo, esse receio, como que vai ser? Como que foi para vocês? A noite mesmo de núpcias. Sair daquela festa ali, né? E direcionar lá pro hotel que vocês... Na verdade, vocês conseguiram ficar na festa, gente. Conseguimos, aproveitamos, assim. Até o fim. Até o fim. Mas assim, eu falo Mas que... pensando que já ia Já, embora. eu tava... Até que a gente não ficou nesse desespero, né, pira, Fá? Tipo, como eu falei que eu fui me Nem preparando, você, Fran. eu li Não, um ele livro se chamado preparou, Intimidade gente. Conjugal. E esse livro, ele aborda vários assuntos, desde o sentido do sacramento, o que é o amor, das dependências, a psicologia feminina, como que a mulher pensa, qual o papel do homem, como que o homem tem que agir, como que o homem tem que tratar a mulher. Ele fala das primeiras relações. Então, e é engraçado que ele é um livro bem antigo, a linguagem dele é mais rústica e tal. E ele fala sobre sexo sem falar a palavra sexo. Nossa. Isso, e foi uma coisa que ele foi tranquilizando, que ele foi falando, tipo, a mulher, principalmente nas primeiras noites, principalmente uma mulher que é virgem, você precisa ter todo o cuidado do mundo. Então, o homem vai naquele desespero, nossa, eu tô tanto tempo vivendo a castidade, namorou umas 3 anos aqui vivendo a castidade, e aí você vai naquele desespero, será que tipo de memória você quer deixar para aquela pessoa? Algo marcante. Você tem que tratar ou com algo... uma porcelana, né? Exato. Uma porcelana que você tem que ter o maior zelo, cuidado. Você quer deixar uma memória... Vocês fizeram certinho, porque vocês estavam vivendo os momentos, né? Porque a festa também vocês planejaram, né? Vocês sonharam. Então também não dava pra vocês ficar pensando na noite na frente, e não pensar naquele momento, né? Mas como que foi assim? A gente quer saber. E assim, o Frank falou, né? Porque assim, eu tava com um pouco de medo, né? Porque eu falei, gente, o Frank, ele é assim, né? Gente, quem conhece ele...
Eu lembro que ele ficava na festa, ele dançando lá na festa, as meninas falavam assim, Fabrício, é hoje, meu filho, esse homem, ó. Então eu já ficava com aquele negócio, né? Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Porque era a minha primeira experiência. E assim, acho que pelo fato dele ter se preparado, né? Dele ter tentado, até mais do que eu, né? Ele se preparou, assim, pelo fato, acho que do zelo, né? Pra ele já sabia como que era. Na primeira, a gente chegou, ele preparou, né? A gente teve um casal de amigos nossos que foram lá fazer uma cama posta, o Frank comprou Por isso que a gente fala, tenham boas amizades e referências são boas. Para isso tudo acontecer, eu falo pra Fá, tem coisas que nem os pais da gente, tipo assim, que te geraram, te educaram, não vai conseguir te ensinar isso. E aí tem um amigo nosso, muito próximo, que ele é mais velho, a gente admira muito ele, é uma família que a gente gosta muito, eles estavam no nosso casamento, e aí eu fui cumprimentar eles no casamento, ele me chamou no canto e faz favor aqui, ó, hoje, bem romântico, tranquilo, sem pressa, aconteceu, se não aconteceu, não tem problema. E aí ele foi, tipo, o cuidado de pai dele, né? E ele falou, tipo assim, ó, você vai chegar lá, você põe uma música, você entra com ela no colo, vocês dancem. Então, de fato, ele ensinou, ele deu um passo a passo. Eu não esqueci. E eu falo, Fá, hoje, quando a gente vai no casamento dos amigos da gente, fez. Então, assim, foi muito cuidado de Deus. Porque, nossa, eu achei que o Frank ia ser super afoito, né? Porque eu falei, ele é muito agitado. Aí, não, ele foi, tipo assim, ele preparou o ambiente, ele colocou uma música. Ele falou assim, não, fica aí que daqui a pouco eu venho te buscar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Será que eu já ficava assim, será que ele já vai vir pelado? Eu já ficava com medo, né? Eu falei, espera aí, fica de olho fechado, que eu já vou te buscar. Eu fui só botar uma música. Eu deixei o ar ligado já, eu peguei um flat em Ribeirão e tal. E ele fez tudo, preparou tudo. E aí ele falou, me pegou no colo, me levou pra dentro e falou assim, agora você vai entrar como a minha esposa. Então ele foi calmando meu coração com uma... E você com quantos anos você casou? Com 27. Com 27 anos. 27 anos. Quase 30, virgem. Então, mas é uma dádiva, né? Eu falo que foi um presente. Oh. E assim, eu falo que eu nunca me senti tão amada, assim, a importância da castidade, né, com o Frank, porque eu estava ali com medo, a gente estava muito cansado, né, amor? E eu não sabia como agir, né? Eu saí, então, ele falou, quer tomar banho junto? Eu falei, não, vai lá tomando seu banho, eu vou aqui me preparando. Eu acho que quebrou muito, tipo, aquele negócio de falar, a hora é agora. A hora é agora, não teve isso. É porque os amigos ficam brincando, a gente entende, né? Mas na hora é totalmente Mas diferente. a mudança de chave foi a conversa. O livro que eu li, já preparava, então eu já tinha ciente na minha cabeça que não precisava de desespero para acontecer naquela noite, era tranquilidade, só que os detalhes, nada que um homem com experiência Isso é muito importante. Nós somos padrinhos de um casal, e aí, antes de terminar a festa, eles chegaram em nós e falaram assim, vocês podem levar a gente pro hotel? Foi, né? E a gente tava sem as crianças. Né? E aí a gente levou eles, era tipo 4 horas da manhã pro hotel. E eu fui devagarzinho, porque na verdade eles queriam conversar para trazer essa tranquilidade. Então isso, quando você fala... E no outro dia quem tava lá em casa... E no outro dia quem apareceu lá em casa? Os dois. Para contar da experiência. Foi lindo, isso, entendeu? Então assim, é muito importante isso que o Frank fala sobre o amigo. Assim. E assim, né... Eu lembro que eu tava um pouco nervosa, então me preparei assim, né? Porque eu falei, gente, a gente precisa, né? Não sabia como reagir. A gente dançou. Deixei então, assim, espumante, foi algo deixei muito vinho. Que noite especial, hein? Muito especial. É o que você falou, marcou, né? Marcou. Como que você queria marcar ela, né? Flores, chocolate, a cama posta, carta, então, assim, fazendo que ele memória. Podia. E assim, não aconteceu no primeiro dia, né, amor? Não aconteceu. Dançou, a gente não consumou no primeiro dia. E são pequenos detalhes. Desde ajudar ela a tirar o vestido, que tem vários botãozinhos do lado e tal, tirando de um por um, aí a gente falando como foi a festa, você gostou, você viu isso, você viu aquilo, você viu a comida. Então a gente conversou bastante. Então, que homem, que papel de homem, né? E assim, o papel de homem maior que me marcou foi porque, assim, a gente viu que a gente tava muito cansada, né? Ele tentou, assim, nas preliminares, sentir muita cosquinha, aí ele falou assim, eu acho que ela não tá preparada. E aí ele falou assim... a gente não precisa acontecer nada hoje. Vamos só se conhecer, curtir nosso corpo, dormir juntinho, agarradinho. Então, tipo assim, naquele momento ele me quebrou, porque eu falei assim, meu Deus, ele precisava... Isso existe, viu? Eu falei assim, ele podia agora querer consumar um casamento, porque ele não precisa de mais nada, ele não precisa, né?
Só que não, ele falou assim, não, eu quero que ela esteja 100% entregue. Eu quero que pra ela não seja só, tipo assim, ó. Não que você não queria, né, Fran? Não que ele tava, gente, ele tava no ápice, assim, pra acontecer. Sim. E ele se redimiu por causa de mim, que ele viu que não tava preparado. Sempre. Então, aquilo pra mim foi o maior ato de amor, porque eu falei assim, tipo, ele não precisava, né? Porque quando a pessoa tá vivendo a castidade, ela fala assim, não, tipo assim, é pecado, então eu vou parar. Aí ele, não era mais pecado, era puro, era santo, só que ele falou assim, não quero você assim, sem combinar, não quero que seja perfeito. E realmente foi, né, amor? Quando a gente foi a gente conseguiu, a gente sentiu o Espírito Santo. Já foi na viagem, né? Que a gente viajou, a gente foi pra Brotas, pegou a gente queria um local mais natureza, um chalé, então a gente foi com um chalé que tem o teto transparente, então ali já tinha todo o clima e também já não tinha como dar errado. Foi uma coisa com banheiro, então a gente se curtiu bastante na banheira. Tipo, foi preparando. Então, quando de fato aconteceu a consumação, tipo, foi um negócio muito diferente. As pessoas falam, muda a relação de casado, porque eu já tinha experiência antes. A Fabrícia era virgem, tudo bem. Muda muito. Porque, tipo, nunca passou na minha cabeça que durante uma relação sexual eu ia, tipo, pensar em Deus e falar, tipo, Espírito Santo, abençoe minha família, nossa primeira noite e tal. E eu me peguei orando durante a relação. E aí, depois, do nada, a Fabrícia falou, você sabia que eu sentia a presença do Espírito Santo? O mundo não entende isso. Não. O mundo não entende isso, porque real, assim. O ato sexual tá... É puro, é santo. Mas, gente, na verdade, a essência é essa. É porque o ato sexual hoje, ele tá tão... aí pelas banalizado, vidas, sexualizado, pela palavra. Né? Banalizado, ele tá tão, né, nas músicas, nas novelas, enfim, tudo tão sujo, né? Tudo mostrando como algo sujo, que na verdade é uma graça de Deus. É uma graça. Né? Puro, o ato sexual é lindo, é puro, né? É abençoado por Deus, claro, no tempo certo. Né? No momento certo, na hora certa. E com um homem que entenda isso, né? Isso. O que o casamento importa tá trazendo para você, gente, é a essência, né, desse ato, né, que foi criado por Deus, que é puro, né, que é prazeroso, que é gostoso, que gera vida, que gera afeto, né? Então, o que a gente quer é que vocês vivenciem isso. É possível ainda. Se você não é mais virgem, fique em paz, você pode viver isso, tá? Basta você recomeçar, vocês que estão namorando, que até já estão noivos, recomece pela castidade, procura um sacerdote, confessa, procura amizades que vão te ajudar nesse processo, tá? E se você tá gostando, você precisa compartilhar este episódio aqui. Curte, se inscreva no nosso canal, tá bom? Gente, eu preciso dizer pra vocês que está chegando no final. Agora que esquentou, né? Agora que esquentou. O negócio ficou bom. Aguenta mais um pouquinho aí que todo mundo quer saber. Já tem neném no forninho? Conta aí, revela aí pra nós. Olha, o padre Edmilson, ele falou assim pra gente, filhos, a igreja já nos pede pra ser aberta à vida e ele falou, vão na contramão do mundo. A nossa parte a gente tá fazendo. Tá fazendo? Agora não tá na mão de Deus. Não tem ainda. Não tem ainda, mas Deus sabe de todas as coisas. Fique em paz. A gente demorou 2 anos e meio. Olha aí. Mas a gente encara... Na época, a gente viveu assim, né? Querendo, e não vinha. Ficava preocupado se ia vir, se não ia. Mas hoje a gente tem, foi até um presente de Deus, né, amor? Porque foi importante também esses 2 anos, só nós dois. Hoje a gente tá alinhando muita coisa, né? E a gente sabe que tá sendo importante. Tipo assim, os detalhes, sabe? Tipo assim, eu falei, Fabrícia, foi muito bom casar. Eu, tipo, tô muito feliz, não me arrependo. No início eu não queria festa, a Fabrícia queria festa. E aí passou, deu um mês, eu falei assim, vamos casar de novo? Aí eu lembrei assim, não, é muita grana. Mas assim, né? Existe essa Mas foi muito também. bom. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Eu falo assim, e mesmo não querendo. Não, a gente consegue... É visível em vocês, né? Tanto no olhar, no brilho... Eu falo assim, que até uma mensagem, né, pra quem tá em casa, quem tá assistindo o podcast, que vale a pena pagar o preço. Sim. Sabe? Vale a pena. Eu e o Frank falam assim, que o que a gente viveu hoje é fruto da primeira decisão, né? Primeiro decidir por Deus. Depois você se decidir pro que Deus quer pra sua vida. As etapas, a santidade, o propósito. Então, assim, se tá difícil, às vezes você fala assim, mas eu não tô aguentando mais rezar, não tô aguentando mais esperar, não vejo mais propósito. Vale a pena acreditar em Deus, vale a pena acreditar no impossível, né, amor? Porque o que a gente viveu, o que a gente vive hoje,
a gente fala assim, só pode ser graça divina, não tem outra explicação, né? Então... É muito. E hoje, o que a gente mais conversa e alinha é, tipo assim, a gente viveu algo muito completo, muito lindo, e eu falo, a gente não pode ser egoísta e cair numa vida individualista. O tanto de coisa que a gente aprendeu, a gente tá aprendendo, tá estudando, a gente não pode guardar isso só pra gente. Então, eu sempre falo, a gente precisa impactar a vida de outras pessoas. Tem que transbordar tudo. Tem muito casal que casa se fecha, né, Paulinho? E aí é onde eles perdem a oportunidade de aprender com as outras pessoas e ensinar. O mundo precisa ouvir isso. Até porque se vocês também não se tivesse fechado, a gente não conheceria a família linda de vocês. Impactaria tanto a gente. O mundo precisa ouvir isso, gente. Precisa. Então, você precisa compartilhar essa história, esse depoimento, essas vidas. E um dos... Eu quero trazer aqui, né? Um dos nossos patrocinadores, que é até um amigo de vocês, o Jean, até foi, né, a Suzana, instrumento, né? Sim. Para que o Frank encontrasse com Deus, né? Então eu quero agradecer vocês, né? Tanto por patrocinar aqui o Giane Alimentos, o nosso podcast, mas também já, Suzana, obrigado, né? Porque a história deles também passa pelo seu sim aí. Com certeza. Frank, vamos encerrar com alguma coisa bem engraçada que já aconteceu nesses 3 meses? Mas assim, algo bem... Isso, mas mas precisa ser o último pra gente encerrar. É o último, bora. O que aconteceu engraçado? Aconteceu, na minha história tem vários episódios. Teve uma vez que eu fui ficar tão cheirosa com meu marido, derrubei a colônia inteira de perfume dentro do guarda-roupa. Ele chegou no quarto e só sentiu, e começou a espirrar, ele é muito alérgico. Pergunta se ele quis me cheirar. É a sua percepção. Eu tô tentando com você. Teve alguma coisa? Teve alguma coisa, Fá? Já engraçada, diferente. Assim, não, pra mim o ápice é o Frank andar pelado em casa. Assim, pra mim, eu não tava nem acostumada a ver, e de repente toda hora eu falava assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso me defender, deixar claro que eu tenho sangue de índio, origem indígena. Boa. E os índios, eles andam pelados, gente. Ainda mais você tá na sua casa, o seu habitat natural ali. Então quer dizer que você casou, chegou na sua casa, você chegou do trabalho, você chegou do trabalho, né, que você trabalha fora, ele trabalha em casa, e aí você chegou, você falou, nossa, só tem um homem pelado na minha casa. Toda hora. Fica à vontade. Eu falo assim, amor, não tô acostumada ainda, pelo amor de Deus. Naturalismo. Mas era naturalismo, não era nem a cuequinha, nada. Acho que fez parte do processo pra acostumar. Agora acostumou. Agora ele tá mais de cueca. Mas pra mim foi mais engraçado, porque eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não sabia sonhar, mas tinha como eu falava assim, não, eu fui ver, eu andei estudando ainda no processo e tal, e eu vi uma pessoa falando, tipo assim, não, você não pode estar andando pelado o tempo todo na casa, que a mulher não quer ver aquele negócio balançando e tal, etc. Quer ver ele só bonitão. Bota uma cuequinha apertada pra fazer um volume, aí de noite ela já tá emocionada. A gente até brinca, né, Fá? A relação, ela começa no dia, no café, no bom dia, no beijo. Construção. Isso. Esses dias eu tava estudando, eu vi que a mulher leva 20 minutos pra ela, tipo assim, esquentar o carro. Pro sangue chegar. Sim. 20 Pra bombear o sangue e o sangue chegar. Imagina. Problema do sexto. Lutem pra então, nos ter. A gente capricha nas preliminares. Então, o dia eu vou mandando mensagem, vou fazendo alguma coisa. A gente tem um grupo, detalhe, né, amor? Isso. A gente tem um grupo que chama Somos Um. Aí nesse grupo a gente já começa ali de manhã um bom dia, ou trazendo memória da relação que a gente ficou marcado, que foi gostoso. Bom. Porque aquilo já traz... Nesse grupo é proibido falar de outra coisa, se não for amor, né? Intimidade mesmo. Intimidade, é um grupo pra intimidade. Mas por que é um grupo e não conversar por mensagem? Porque é ali que já começa de manhãzinha. Tipo, a gente tá no serviço. Ai, amor, nossa, tô te esperando hoje. Você tá cheirosa. Todo mundo vai para suas rotinas, mas tem um ponto mais importante. Por que um grupo? Porque a nossa memória é muito fácil de esquecer. O ser humano, ele tem essa capacidade de esquecer as coisas muito fácil. Quando a gente registra as coisas, se vier um momento triste, eu vou lá no grupo, eu vou ler tudo de bom que a gente já viu junto. E a gente começa a resgatar e você vai trazendo o propósito. Não, eu casei pra isso, pra viver isso. Não vai ser essa dificuldade. Olha o tanto de coisa linda aqui. Porque o dia tem altos e baixos. Né? Exato. Nem todo dia você vai acordar pra cima. Então é importante. Gente, uma ferramenta que você pode usar agora no seu casamento. Então,
já faz um grupo agora, tá? E só utiliza vale pra coisas isso. de amor, hein? Só. Proibido outro assunto. Só. Proibido. Então, os problemas vocês falam no particular. No particular. O grupo é só... Não, DR é presencial. Presencial. Não mas existe outros DR. assuntos, amor, passa no É. mercado e compra tal Isso. coisa. Aí é no outro. Esse é só amor. Esse é só amor. E aí, vocês gostaram do nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza que sim. Vocês vão Então, ter que gente, voltar. comenta aqui, Vamos. comenta. Ó, quando Tá? engravidar, vocês voltam pra dar notícia. Pra dar Fechado. notícia. Combinado. Casamento Primeira em pauta mão. em primeira mão. A gente pode revelar o... Fechado. Fazer aqui. sexo do Combinado. Então, Marcado. fechou. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou dar 1 minuto para cada um, pra gente encerrar para uma mensagem, né, para quem tá em casa acompanhando. Uma mensagem, claro, motivacional, espiritual, sabe? Esperança também. Esperança para quem tá em casa. Eu queria falar pra quem tá assistindo, tanto as mulheres quanto os homens, né? Acreditem no casamento. Acreditem que é possível em Deus você viver a santidade dentro da relação sexual. Que a relação sexual pura, ela cura qualquer ferida que foi feita de um abuso sexual, de um relacionamento abusivo. Então, eu queria realmente que vocês acreditassem nessa beleza que é o sacramento do matrimônio, a beleza que é viver as etapas bem vividas do namoro, do noivado. Então, o meu conselho é acreditar realmente nos sonhos de Deus pra nossa vida, né, amor? Isso. E eu quero falar com a macharada que tá de plantão aí assistindo. Galera, não percam tempo. Às vezes a gente pensa assim, eu sou da igreja, eu vou à missa, eu comungo, eu me confesso, eu faço tudo certinho, eu vivo os mandamentos. Mas você tem se preparado para receber a sua futura esposa, a viver? Você tem vocação ao casamento? Você tem vocação ao casamento? Como que você tem se preparado? Talvez você não tenha boas experiências na sua casa e, querendo ou não, inconscientemente o nosso caráter foi formado e você vai trazer esse mau caráter para dentro desse relacionamento. Então, busquem estudar, busquem ajuda, busquem boas amizades. A gente tem um podcast aqui, Casamento em Pauta. O Paulinho tá aí disponível para ajudar você. Então, procure se formar para ser melhor, para poupar dores de cabeça que talvez você vai viver dentro do casamento, porque você não tem postura de homem. Então, corre atrás desse prejuízo, ainda dá tempo que as mulheres... E você fala, não consigo encontrar a pessoa boa hoje, etc. Cara, se forma, vira um homem de verdade que você vai ver que você não vai ter nem dificuldade de encontrar a pessoa, certo? Isso aí. E para quem quer essa ajuda, eu já tenho uma solução. Tá chegando o Santo Cupido. Santo Cupido é uma comunidade que eu estou criando justamente para te ajudar, facilitar você encontrar esse amor da sua vida. Olha! Então é isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado vocês. Muito obrigado pela presença. Nós vamos voltar então. Vocês vão voltar aqui, tá? E é isso aí. Tchau. Tchau, Deus gente. abençoe. Deus abençoe.